Oi, coleguinhas, coleguinhas do quarto ano, Tiogo aqui falando. Hoje nós vamos falar sobre sítios arqueológicos, um assunto que a gente já vinha falando, né? E nós vamos aprofundar ainda mais, porque hoje nós vamos falar dos principais sítios arqueológicos aqui do Brasil. O que são sítios arqueológicos? Vamos revisar? São aqueles lugares, gente, são aqueles lugares que se encontram vestígios de ocupação humana lá do passado. Então, se você encontrou algum fóssil, algum artefato, alguma pintura antiga, né? Esse local aí, né? Esse lugar que se encontra esses vestígios de ocupação humana do passado, nós vamos chamar de sítios arqueológicos, tá bom? Vamos começar a aula de hoje? Bem, eu falei para vocês que nós íamos falar dos principais sítios arqueológicos aqui do Brasil, não é isso? Então nós não podemos deixar de falar de Lagoa Santa. Onde é que fica Lagoa Santa, Tiogo? Lagoa Santa, gente, é um município de Minas Gerais, né? Então, essa região de Lagoa Santa é encontrado, né? Ela concentra importantes sítios arqueológicos. Se vocês verem aí esses pontinhos aí do mapa, né? Esses pontinhos vermelhos, são sítios arqueológicos em cavernas, né? E em algumas dessas cavernas foram encontrados, por exemplo, crânios humanos. Vamos ver? Então, para a gente começar, vou até colocar uma musiquinha aqui de momento para a gente ouvir, né? Para a gente ver os crânios encontrados, os crânios humanos. Estão preparados? Vamos ver. Olha lá, gente, o crânio que foi encontrado no sítio arqueológico de Lagoa Santa, mais precisamente na região de Lapa do Santo. Olha esse crânio, gente, também, que lindo, encontrado na cidade mineira de Lagoa Santa. Muita gente afirma que só existe uma teoria dos humanos, da migração dos humanos para a América do Sul, mas encontrando esses crânios aqui em Lagoa Santa, está contestando toda essa teoria, gente. Olha essa caverna, gente. Ossadas foram encontradas aí nessa caverna, no sítio arqueológico de Lagoa Santa, mais precisamente na região de Lapa do Santo. Olha a vista externa do sítio arqueológico, olha. Aí tem uma das ossadas que foram descobertas nessa região. Então está mostrando que existia ocupação humana no passado nessa região aí. Olha lá o pessoal, o arqueólogo, exumando uma ossada em Lapa do Santo, né? Exumar, gente, é retirar o cadáver. Então, gente, esses foram os primeiros sítios arqueológicos que nós vimos, né? Todos esses sítios arqueológicos concentrados na região de Lagoa Santa. Vamos falar de outro agora. Vamos falar de outros sítios arqueológicos. Vamos falar agora dos sambaquis. Olha, o sambaqui é um sítio arqueológico muito comum aqui no Brasil, né? Agora, o que é o sambaqui, né? Essa palavra sambaqui, ela é de origem tupi, né? Que tem tambaqui. Tambaqui significa uma concha amontoada ou um monte cheio de conchas. Não sei se vocês já viram essas conchinhas assim. Agora imagine aí um monte cheio dessas conchinhas, né? É um sambaqui, né? Um depósito de restos de mariscos, de ostra, resto de caranguejo, ossos de peixe, de mamíferos marinhos, tudo isso acumulado, né? Acumulado por populações que viveram na pré-história. Bem, onde é que a gente pode encontrar os sambaquis aqui no Brasil? Bem, a gente encontra na costa, né? Geralmente é na costa, no litoral, né? Na costa do Rio de Janeiro, ali que eu botei de amarelo, que vai do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Mas, né, já foram encontrados sambaquis também lá no Maranhão e Sergipe, e aqui na Bahia também são encontrados alguns sambaquis. Aí vocês devem estar se perguntando, ah, Tio, como é que o sambaqui serve como sítio arqueológico? Gente, o sambaqui, ele dá indícios dos vestígios da ocupação humana aqui no passado, aqui no nosso território brasileiro, porque eles são fontes de informações sobre os antigos, sobre os grupos antigos, né? Que eles ainda eram caçadores, pescadores, viveram aqui na costa brasileira
há mais de 8.000 anos atrás. Esses povos, eles são tão antigos, né? São povos anteriores até os tupi-guaranis, que habitavam aqui a nossa região mais tarde. Mas os sambaquis, eles dão indícios de que viveram pessoas, né? Ocuparam pessoas, a ocupação humana aqui no Brasil, no período pré-histórico, existiu. Porque cada comunidade construía os seus sambaquis, né? Construía os seus sambaquis para quê? Para demarcar o território, né? Para servir como mirante, para observar, né? Você construiu os sambaquis para um cemitério. Por exemplo, os mortos eles eram enfeitados com colares de conchas, né? As covas elas eram preparadas e muitas vezes elas eram forradas com argila ou então forradas com areia, com palha, ou com madeira, né? Existiam covas individuais e também existiam covas coletivas, gente, né? Os corpos eles eram estendidos, né? Eles poderiam estar estendidos ou então eles eram enterrados em posição fetal, né? E um ponto a se destacar é que foram encontrados nos sambaquis vários objetos utilizados por moradores como raspadores de conchas, batedores de osso, facas de pedra. Então, tudo isso indica que existiam a ocupação humana no passado. Aí a gente está vendo mais fotos de regiões em que foram encontrados sambaquis, né? Tá vendo aí mais fotos? Regiões essas que demonstram que teve ocupação humana no passado. Mais fotos aí para a gente acompanhar. Então é isso, gente. Só relembrando, os sambaquis, eles são encontrados, né, no litoral, na costa brasileira, né, que vai do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, mas também foram encontrados sambaquis lá no Maranhão, em Sergipe e aqui no estado da Bahia. Vamos falar agora de um outro importante sítio arqueológico aqui no Brasil, que é lá na Serra da Capivara. A Serra da Capivara, ela fica localizada lá no Piauí, né, no estado do Piauí. E não precisa nem de muita coisa, não precisa nem falar muita coisa para vocês identificarem só por essas pinturas que existiam povos ancestrais que viviam nessa região, não é? Então, é mais do que um vestígio de ocupação humana no passado. Essas pinturas rupestres aí indicavam, né? Eles desenhavam a vida cotidiana deles. Eles desenhavam, né, animais, eles desenhavam também os seus povos ancestrais, eles desenhavam, né? E os cientistas chegaram à conclusão que viviam povos caçadores de grandes mamíferos, por quê? Porque eles ilustravam isso, né, nas cavernas, e também foram encontrados fósseis, né? Foram encontrados fósseis desses animais, como a preguiça gigante e o tigre dente de sabre. Então não precisa nem eu falar muita coisa da Serra da Capivara, né? Porque lá nessa região nós vemos aí essas pinturas rupestres que são vestígios da ocupação humana no passado. Um outro sítio arqueológico muito importante aqui no Brasil está localizado lá na ilha de Marajó. A ilha de Marajó, para quem não sabe, né, se localiza no estado do Pará, né, é uma ilha mesmo, olha lá na imagem, a ilha de Marajó, né? Foram encontrados vários vestígios, né, de povos ancestrais, né? Esses povos eles eram dedicados à pesca e eles faziam o quê? Eles produziam cerâmicas. Então foram encontrados esses vestígios esses que indicavam a ocupação humana no passado. Essas cerâmicas aí eram conhecidas como marajoaras. Bom, gente, nossa aula de geografia está chegando ao fim, mas eu vou deixar uma atividade no módulo para vocês fazerem, tá legal? Essa atividade é na página 7 do módulo, uma paginazinha só de geografia, né? E lá ele pede para você escolher, né? E para você falar de sítios arqueológicos que a gente aprendeu. Você pode falar do Sambaqui, você pode falar do sítio arqueológico encontrado, né, na região de Lagoa Santa, ou pode falar dos sítios arqueológicos encontrados lá na ilha de Marajó, pode falar do sítio arqueológico encontrado na Serra da Capivara. Então você vai escolher e falar sobre esses sítios arqueológicos. Tudo que a gente falou aqui você pode relatar lá no módulo de geografia, tá bom? Na página 7. Tá bom? Tá bom? Beijinho, abraços e até a próxima videoaula de geografia.